Vamos lá. Bom dia, 7 horas do dia 11 de março de 2025. 90 dias de esperança. Hoje, nosso dia 46. Recebemos com muito carinho e acompanhando a música que ouvimos agorinha mesmo, Confia. Nós vamos dar bom dia a essa terça-feira, dando bom dia à nossa Sirlene querida, que vai fazer as reflexões dessa manhã. E para darmos início, vamos à nossa prece, nos dando as mãos, elevamos juntos os nossos corações e a palavra dessa manhã: eu confio. Confio em Ti, ó Pai querido, Criador de universos, Criador do nosso planeta, Criador da nossa vida. Confio em Teu amor que nos envolve, que nos sustenta. Confio em nosso mestre e amigo, nosso irmão, nosso Cristo, meigo Rabi, Jesus querido, que ilumina os nossos passos, que ilumina os nossos caminhos. Confio em cada um que está conosco neste grupo de esperança, em cada lar, onde é acesa as luzes do bom ânimo, da fé, da coragem. Confio na equipe espiritual que rege e protege esse trabalho. E nos sentimos nessa manhã de mãos dadas, protegidos, abençoados, com a fortaleza dos trabalhadores de Jesus. Que em nossos corações sintamos a esperança que vem da certeza deste amor. Que a nossa terça-feira seja iluminada por esse sentimento de confiança. Que assim seja. Então, dando as boas-vindas para a Sirlene, segunda vez que está conosco. De certo, as meninas já perguntaram: conte para nós, Sir, todos os trabalhos que você já fez conosco como voluntária do Instituto Ser, e na sequência, da onde que você fala, e na sequência, como foi a leitura desse capítulo Moeda e Trabalho. A gente está nessa sequência de capítulos tão desafiadores, né? Que para a doutrina espírita ontem nós conversávamos. Estamos todos num planejamento espiritual. Quando vem falar de matéria, a gente não quer mais se meter com isso, né? E Emmanuel vem e diz: vamos entrar em paz com a matéria. Vamos, quando a gente lê lá sobre a segunda ordem, né? Os bons espíritos, não é mais a matéria que domina, mas os espíritos que dominam a matéria. Eu acho que é nesse aprendizado, nesse curso, né, que a gente está matriculado nesse livro de esperança. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, Leonora, querida. Bom dia a todos. Eu estou no C, acho que desde 2017, mas já acompanhava desde 2012, 13.
os trabalhos, né, os podcasts. E eu participei bastante do segundo Viracer, do terceiro, do quarto. Tô sempre na área. Eu sou de São Carlos, interior de São Paulo. Vivi em São Paulo por 20 anos. Agora estou morando em Belo Horizonte. E estou muito contente de estar aqui, né? Queria estar participando mais, mas infelizmente estou com muitas coisas materiais, infelizmente, para correr atrás. Eu sempre fui muito desapegada. Só que isso, infelizmente, acabou me dando muita escassez. Então, é uma corda bamba que a gente caminha em estar no mundo e não ser do mundo, né? Não seguir as regras que a forma de econômica, a forma de governo, enfim, o que a política e a economia nos exige na vida real, nem sempre é o que o Cristo nos pede. E a gente que faz o que o Cristo pede, é, a- pode, né, acabar assim em alguma cruz. E tudo bem, faz parte, né? Gente, vamos ler, né? Eu deixei aqui preparadinho e para ler com vocês esse capítulo maravilhoso, Moeda e Trabalho. O Emmanuel vai se referir a Mateus 25, que vai falar sobre a parábola dos talentos. Então, a primeira citação é essa, né? A parábola dos talentos. E a segunda é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 10, que vai falar justamente sobre os bens da terra, né? Mateus, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E aí a gente já conhece, né? Espero que todos já conheçam a parábola dos talentos, né? Que diversos talentos. Os talentos, na verdade, a gente até arrasta para nossa significação, né? De dom, de habilidade. Mas, na verdade, talento era uma grande quantia de metais e recursos, né? Eles não tinham o papel moeda como nós temos, haviam sim metais, muitos metais valiosos, né? E um talento é um bocado de metal, né? De ouro, de prata, de cobre, enfim, diversas ligas. Era dessa forma que eles trocavam e faziam o mercado, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem, senão o usufruturário. O administrador, mais ou menos íntegro, mais ou menos inteligente desses bens. Eu trouxe, gente, um pedacinho do Evangelho porque eu acho que vale muito a pena, tá? Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão usufruturário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis, porventura,
que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, da sua aquisição, não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único ceitil mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Mas do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha deste fato? Não, não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes? De certo, porquanto, se Deus não quiser que ela lhes bater as mãos, nada prevalecerá contra sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não, permitindo-lhe que a adquirisse, é possível, haja Deus tido em vista, recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhes tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. É um espírito protetor que ditou isso a uma médium. Nós não tem a informação de quem é, em Bruxelas, 1861. E em cima deste trecho do Evangelho que Emmanuel vai nos dizer: se muitos corações jazem petrificados na terra, em azinhavre de sovinice, fujamos de atribuir ao dinheiro semelhantes calamidades. Azinhavre de sovinice. Emmanuel é cultura e língua portuguesa erudita. A gente tem que estar lá com o dicionário do lado para buscar essas palavras que, infelizmente, já não fazem mais parte do nosso vocabulário mais corrente, né, gente? O que é azinhavre da sovinice? O azinhavre é uma substância que vai se formando na moeda quando ela fica guardada há muito tempo. Então, aqui ele já começa falando sobre isso, né? O azinhavre, ele só aparece, né? É uma substância meio esverdeada, pode até lembrar uma certa ferrugem, mas não é ferrugem porque não se trata de ferro, né? Mas de, às vezes, cobre, outras ligas, né? Da sovinice, da avareza, ou seja, se o dinheiro fica muito tempo guardado, ele vai criar esse azinhavre. E o que esse azinhavre faz, na verdade, petrifica nossos corações aqui na Terra, né? Emmanuel continua. Condenar a fortuna pelos desastres da avareza seria o mesmo que espancar o automóvel pelos abusos do motorista. A fortuna, isso digo eu, né? É um conjunto de recursos materiais sem vontade própria. O uso que se faz desses recursos é que guarda virtude ou vício, né, gente? Então, um, um vício do nosso tempo é personificar os objetos e objetificar ou reificar
as pessoas, né? A gente precisa lutar contra isso a cada instante, porque, num geral, a tendência, né, das mídias é que a gente entre nesse processo, né, de dar uma personalidade para os objetos e muitas vezes jogamos sobre os objetos a culpa de alguma coisa, né? Ah, fez isso porque acabou com a vida depois que ganhou na loteria, né? Tem esse tipo de coisa. Ou uma coisa que a gente ouve muito, né? É a marvada da pinga que me atrapalha, né? É a pinga que atrapalha? Não é a pinga que atrapalha, né? O que atrapalha é a mão que vai buscar o copo de pinga, né? Então, a gente gosta muito, no geral, de tirar as responsabilidades dos nossos ombros e jogar nos objetos, né? Não dá, não é possível isso, né? Isso a gente tem que fugir dessa corrente, né, gente? Emmanuel continua. O fogo é companheiro do homem desde a aurora da razão, e porque surjam de vez em vez incêndios arrasadores, ninguém reclamará do mundo o disparate de suprimi-lo. Os anestésicos são preciosos auxiliares de socorro à saúde humana, mas se existem criaturas que fazem deles instrumentos do vício, ninguém rogará da ciência essa ou aquela medida que lhes objetive a destruição. A moeda, em qualquer forma, é agente neutro de trabalho, pedindo instrução que a dirija. Dirás provavelmente que o dinheiro levantou os precipícios dourados da vida moderna, onde algumas inteligências se tresmalharam na loucura ou no crime, comprando inércia e arrependimento a peso de ouro. Contudo, é preciso lembrar as fábricas e instituições beneméritas que ele garante, ofertando salário digno a milhões de pessoas. É possível, acredites, seja ele o responsável por alguns homens e mulheres de bolsa opulenta que espantam o próprio tédio de país em país, à feição de doentes ilustres, exibindo extravagâncias na imprensa internacional. Entretanto, é forçoso reconhecer os milhões de cientistas e professores, industriais e obreiros do progresso que a riqueza nobremente administrada, sustenta em todas as direções. A divina providência suscita amor ao coração do homem, e o homem substancializa a caridade, metamorfoseando o dinheiro em pão, que extingue a fome. A eterna sabedoria inspira educação ao cérebro do homem, e o homem ergue a escola, transfigurando o dinheiro em clarão espiritual que varre as trevas. Não censures a moeda, que será sempre alimento da evolução. Reflete nos benefícios que ela pode trazer. Ainda assim, para que lhes apreendas todo o valor, se queres fazer o bem, não exijas para isso o dinheiro que permanece na contabilidade moral dos outros. Mobiliza os recursos que a infinita bondade te situa retamente nas mãos. E ainda hoje, em algum recanto de vela perdida, ao ofertares um caldo reconfortante às mães infortunadas que o mundo esqueceu, perceberás que o dinheiro convertido em cântico fraterno te fará ouvir a palavra de luz da própria gratidão em prece jubilosa. Deus te ampare e abençoe.
Ai, que coisa bonita, né? Então ele vai falando, olha, às vezes a gente cria, né, uma série de preconceitos contra os ricos, nós que somos pobres, né? Estou tirando aqui que aqui todo mundo é pobre, classe média, baixa, mas deve ter alguns ricos aí que me perdoem, tá bom? Mas às vezes a gente tem, é que rico, milionário, mesmo é 3% 4% da população mundial, né? E esse preconceito vem em função do que exatamente, né? Quando o dinheiro se transforma em poder econômico, que não faz tudo isso que Emmanuel está falando, não faz escola, não faz indústria, não faz ciência, não faz arte. Ah, mas o que que faz? Faz lucro e dinheiro sem trabalho. Dinheiro que é reproduzido pelas estruturas econômicas e políticas de cada país e, em muitos casos, fica ali gerando lucros, né? Juros. E esse rendimento de juro vira o lucro da pessoa, né? Que não coloca o dinheiro na produção. Essa é a grande crítica que se faz sobre a alta taxa de juros. Eu vou ler e escrever aqui algumas coisas para ser precisa e sintética. Emmanuel nos diz aqui a obviedade. Moeda é apenas um objeto e objetos não agem. Possuem características que lhes são dadas pela humanidade. As pessoas, estas sim, é que possuem a propriedade de agir. Os malefícios ou benefícios do poder econômico não pertencem ao dinheiro, mas àqueles que o utilizam ou não o utilizam. Se bem utilizado, benefícios. Se mal utilizado ou parado, malefícios. Originados pela pessoa que utiliza. Convém não cairmos em negação, autocomplacência e irresponsabilidade em relação ao dinheiro, porque esses são os elementos que nos escondem, iludem e legitimam falsamente o mau uso que fazemos dele. Eu falo isso para mim, né, que é a boca que fala, o ouvido está mais perto aqui, e eu ao longo da minha vida, eu vivi muito em negação, autocomplacência e irresponsabilidade. Então, a gente tem que estar nessa nossa luta íntima, né, para vencermos isso em nós, né? Negação, não negarmos, né? Não nos iludirmos, né? E não aceitarmos as nossas extravagâncias, né? Emmanuel dedica 9 capítulos seguidos deste livro a este assunto, sempre reiterando que o poder econômico não está nos recursos materiais em si mesmos, mas no direcionamento e no uso que fazemos desses recursos. A grande questão, da qual não podemos nos alienar, é a colossal desigualdade existente no mundo, sem limites de crescimento para a fortuna nem limites de queda, né, de escassez que constitui a pobreza, o que ocasiona uma série de problemas, quer a humanidade já que a humanidade já tem há muito tempo, como a tirania, as guerras, a mortandade cruel gerada pela pobreza, mantida com baixos recursos de políticas públicas, né, de habitação, de urbanidade, de emprego e renda, educação, cultura, pelos poderes constituídos, prolongando e acentuando esta desigualdade. O que fazer? Desapegar sempre, não acumular. Nunca nos esquecermos que nada, nada, nada temos. Tudo pertence a Deus. Não viver para ter
dinheiro, mas ter dinheiro para viver. Ou seja, é uma questão de princípio, né? Não vivo para ganhar dinheiro, né? O dinheiro que se ganha é para alimentar a vida, né? A esperança aqui mora na moeda e no recurso que circula, que é investido em produção e política pública social, recurso virtual, que existe apenas para gerar juros, é moeda cheia de azinhavre. Oh, palavra bonita, né? Azinhavre. Então, é, o Cristo nos pede isso, e eu acho que essa é das grandes dicotomias, das grandes oposições e das mais graves, que o Cristo nos pede e o mundo nos vai pedir o contrário. O mundo nos pede que acumulemos, né? Todo sistema produtivo mundial, independente do sistema de governo, ele se rege pelos investimentos que existem, né, dentro dessa classe social mundial mais enriquecida e que se alimenta desse capital que fica parado, na verdade, né, que não é investido em produção efetivamente, seja de cultura, seja de arte, seja de habitação social, enfim, de cidade, calçada, asfalto, eu sou arquiteta, né? Então, por mais que agora eu esteja fazendo psicologia, mas o que me levou para a psicologia foi a psicologia ambiental, então, o nosso ambiente, por exemplo, é o retrato mais claro, né, dessa desigualdade que nós temos no mundo, né, e que gera uma série de problemas e que a gente não vê no comercial, a gente não vê na TV, não vai aparecer, né, mas são guerras, são pobrezas, né? E é uma produção de pobreza, infelizmente, né? Na minha dissertação de mestrado, já terminando, né? Eu trabalhei justamente essa questão, como a cidade espelha, né? A segregação e o quanto essa segregação socioespacial ela é produzida, né? Então, a gente precisa se contrapor a isso, ser sempre favorável, né, à circulação do dinheiro, a queda, sim, dos juros e por aí vai. Sempre lembrando que nada temos, tudo nos é emprestado e só aquilo que resulta é que tem valor. É isso, gente. É um assunto difícil, né? Era E isso, para era mim, isso que então, Nossa era Senhora. isso que eu ia comentar, né, gente? A gente vê assim, né? A gente já está há alguns dias com esse tema. E a gente vê que no próprio grupo os comentários são muito menores do que outros temas, né? É difícil. E aí a gente pensa, por que que Emmanuel colocou no livro da esperança, né? Era o que É, a gente estava falando, gente, o que eu não quero falar é sobre nações, sobre dinheiro, sobre crise política, porque a televisão ela já nos passa tanto isso, né? Mas aí eu falo isso porque, como nós já lemos 3 vezes esse livro em grupo, como vocês sabem que nós tínhamos um grupo de preces antes desse, era um tema que a gente sempre se perguntava. E era um tema que, em confissão íntima, uns com os outros, a gente tinha mais tempo de conversar do que temos nossos 15 minutos aqui, né? A gente conversava o quanto que doía falar desses assuntos. Eu não quero falar em doutrina espírita sobre coisas da matéria. Só que veja, né? Emmanuel traz aqui a esperança, porque a gente tem que entrar em paz com a matéria, que são as duas asas, né? A gente está aqui encarnado para saber a parte que nos toca. Como a Selene falou, hoje nós não.
a maioria de nós, né, ou se alguém estiver nessa condição, mais responsabilidades tem, né, mas a maioria de nós é grandes empresários, né, que têm responsabilidade sobre a vida de muitas pessoas. Que bom que sejam espíritas conscientes de que nada pertence, que é apenas um administrador de tudo que Deus deu. Porque a gente entende, né, que o mundo de regeneração pautado em fraternidade e solidariedade vão ter que ser espíritos com essa consciência nos grandes âmbitos de poder, para poder pensar isso que a Sirlene colocou, né, para a gente pensar em escola, para a gente pensar no bem, para a gente pensar que somos apenas administradores, né? Então a gente entende, nós não estamos aqui enganados, né? A gente entende que para o coração de muitos nossos, né, ainda são assuntos que dói, por conta até de um passado, né, de guerras, por um passado de lutas, por um passado de discórdia, né, por patrimônio. Mas eu acho que Emmanuel toca ali em esperança nisso para nos mostrar o que ele falou ali, o uso que a gente vai dar. Então, o convite que a gente faz é a gente harmonizar o nosso coração. A gente acha importante que em grupos espíritas, e eu penso, opinião minha, né? Penso que cada vez mais a gente vai ter que ter. É importante a gente ter espaços para conversas profundas e sinceras sobre esses temas, né? Lei de sociedade, né? Gestão de mundo, gestão, né, gestão de casa, gestão de cidades, gestão de estados, né? Então a gente entende, se nos corações é um tema, eu não queria estar lendo isso, prefiro estar lendo coisas sobre o amor, sobre caridade, sobre compaixão, né? Mas estamos aqui para juntos compreendermos, né, esse tema de amar ao próximo e o nosso planeta, né? Sendo administradores fiéis dos tesouros, dos talentos que Deus nos colocou, que fica essa reflexão para essa manhã. E vou pedir para a Certeza. Silene também fazer a prece de encerramento. Faço sim. Obrigada, viu, Cê? Ah, eu que Manhã agradeço e peço iluminada. desculpas pelo prolongamento aí do horário, né? É assunto para mar de metro, né? Mas não tem jeito, não. Vamos, que o dia nos pede trabalho. Unamos os nossos corações, meus amigos, irmãs, irmãos de minha alma, há milênios, Pai e Mãe do cosmos, origem nossa, direciona tua luz dentro de nós, fazendo-nos refletir, irradiar de forma correta tanta luz, tantos bens que nos são dados, emprestados por Deus. Deus, muito obrigada por tudo como é, que somos, o que temos, todos os recursos, toda a vida, tudo que a humanidade já conquistou em sua história. Muito obrigada, Mestre Jesus, que tem nos acompanhado ao longo das eras. Muito obrigada por sermos células do teu corpo. Mentores queridos, nossos anjos de guarda, toda espiritualidade maior das nossas ancestralidades, nós agradecemos profundamente
nossa gratidão se transforme em responsabilidade sobre todos os recursos aos quais temos acesso ou não. Ajuda-nos, mestres, a nos equilibrarmos neste assunto, a fim de que atuemos no mundo sem sermos do mundo, obedecendo teu evangelho, mas ao mesmo tempo lutando pelo bom uso dos recursos da nossa Mãe Terra. Somos parte da Terra, somos filhos dela. Que a gente, como humanidade, consiga abrir esta consciência plena da urgência que temos de amar mais a Terra, utilizarmos melhor os recursos que ela nos provê. Nós, mais uma vez, rogamos a intercessão dos senhores, junto a cada coração aqui reunido, na construção da esperança, a esperança inabalável, na riqueza e na pobreza, confiança em Ti, Senhor, que tudo provê sempre. Graças damos aos senhores, assim seja. Graças a Deus. Obrigada, gente. Assim seja, bom dia. Bom dia. Bom dia, Maravilhoso. gente. Uma coisa que Muito não pode obrigada. economizar. Não economize. Beijo. Bom dia para todos. Beijos, abraços. Beijo, obrigada. Bom Tem dia. economia nisso, hein? Beijo. Gratidão.